Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Fiquem agora com um resumo dos 5 primeiros capítulos da novela turca Mãe, que estreia na próxima segunda, dia 27 de outubro na Record TV. A emocionante trama conta a história de Zeynep, uma jovem professora que descobre que uma de suas alunas, Melek, sofre maus tratos em casa. Comovida com a situação da menina, Zeynep toma uma decisão que muda o rumo de suas vidas: fugir com ela e criá-la como sua própria filha. Deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos agora ao resumo. Mãe, capítulo 1. Começa a emocionante história de superação e recomeço na vida de Zeynep e Melek. Vemos um porto de barcos, uma bela paisagem, e a novela nos apresenta nossa amada Melek, uma menininha inocente e carinhosa, com sua linda pureza. Um tempo no futuro, vemos uma forte chuva acontecendo e uns policiais avisando que uma menina caiu no mar e que ela estava usando uma boina vermelha e um casaco da mesma cor. Sully, mãe biológica de Melek, chega ao local do ocorrido e não demonstra tanta preocupação para saber o que aconteceu de fato com a filha. Sully parece estar anestesiada e em choque com tudo que aconteceu, mas confirma ao policial que a boina encontrada é sim da sua filha. De volta ao passado, conhecemos uma casa simples. Lá vive Melek, com seu padrasto e sua mãe biológica. Melek usa um banco para pegar um prato de cima do armário. Em seguida, a menina percebe que só há uma maçã na geladeira, que está meio podre. Ela corta a maçã para comer a parte boa. Em seguida, ela acaba derrubando algo e fica assustada e com medo. Logo depois, ela começa a preparar um chá. Sully acorda e Melek dá bom dia amorosamente. Sully está de mau humor e reclama com Melek por ela não ficar quieta. Sully menciona que poderia acontecer algo pior se o Cengiz acordasse. Melek pede desculpas para a mãe. Sully verifica e nota que o chá ainda não ficou pronto. Melek conta para a mãe sobre o cachorrinho da escola que morreu. Ela aparenta estar triste, mas Sully não liga para o que a menina diz. Melek fala que fez um desenho do cachorrinho e que a professora elogiou. Sully não diz nada. Melek alimenta seu coelho, Sakis. Melek pede que a mãe transe seu cabelo. Sully pede que a filha faça sozinha, pois seus dedos estão doendo. Melek arruma o próprio cabelo sozinha. Em seguida, ela dá um beijo na mãe. Deseja que ela tenha um lindo dia e sai a caminho da escola. Melek percorre um longo caminho a pé, a caminho da escola. Em outro ambiente, conhecemos Zeynep, uma fotógrafa experiente. A moça fotografa a paisagem enquanto aprecia o som dos pássaros e das aves que voam pelo ar. Zeynep fotografa as cegonhas. Zeynep toca em uma pena. Em seguida se prepara para voltar para casa no seu carro. Na escola, os alunos cantam o hino nacional da Turquia. A funcionária deseja que eles tenham um ótimo dia. Zeynep é avisada que terá que substituir uma professora e ficará responsável de uma turma. Zeynep fica preocupada, mas os seus superiores a tranquilizam e a instruem no que ela terá que fazer. Zeynep chega à sala de aula. Todas as crianças estão tristes devido à morte do cachorro. Zeynep observa as crianças escrevendo a carta e percebe que Melek não fez nada ainda. Melek diz que o Pamuk não pode ler as cartas, pois ele morreu. Os alunos criticam Melek por ela falar assim e a acusam de nunca ter gostado do cachorro. Zeynep pede que as crianças fiquem em silêncio. Melek pergunta onde fica o céu e Zeynep fica sem saber o que falar. Zeynep afirma que ela não precisa escrever nada se não quiser. Melek observa Zeynep e sente algo especial pela professora. Zeynep fala sobre Melek com outros funcionários. Eles comentam que a menina é meio estranha e que fala umas coisas sem sentido, e que esse foi o motivo dela ter entregado a folha em branco. Ahmet critica o comportamento de Melek. Zeynep pede conselhos à moça do que fará com aquilo. Cengiz acorda e se arruma no banheiro. Quando sai, ele pede que Sully prepare um chá e algo para ele comer. Sully relata que não tem nada para comer na casa. Cengiz se zanga e pede que ela faça ao menos o chá. O insuportável se irrita ao ver uns brinquedos de Melek jogados no meio da sala.
Sengiz pergunta sobre a bastarda dela. Sully avisa que Meleque está na escola. Sengiz pede que Sully arrume tudo aquilo, pois odeia que o irritem cedo. As crianças vão embora da escola. Antes de ir, Meleque dá para a professora Zeynep sua boina e diz que está dando aquilo porque ela a ajudou na aula. Meleque diz que se fosse a senhorita Randan, ela teria lhe obrigado a escrever a carta. Zeynep agradece, mas pede que Meleque fique com a boina. Meleque deixa com a professora e sai. Zeynep desamarra seu cabelo e percebe uma cicatriz em sua cabeça. Meleque volta para casa. Ela encontra a mãe no meio do caminho e avisa que conseguiu um pouco de alface para o seu coelhinho com o verdureiro. Meleque vê que a mãe está jogando seus brinquedos no lixo. Sully diz à filha que ela já brincou muito com os brinquedos e que já é grande. Meleque concorda, mesmo que no fundo não queira que a mãe faça aquilo. Meleque sobe até sua casa e se assusta ao ver os sapatos de Sengiz na porta, percebendo que o asqueroso está lá dentro. A menina entra na casa com cuidado, sem fazer muito barulho, mas quando entra, Sengiz percebe que ela acabou de chegar e diz que ela não deixa dormir e pergunta a ela o motivo de fazer tanto barulho. Meleque pede desculpas. O maldito pega seu cinto e diz que vai ensiná-la a ficar em silêncio. Em seguida, ele se aproxima e bate na menina. Zeynep volta para casa com a boina que Meleque lhe deu. Chegando em casa, Zeynep pega umas cartas e as levam para seu escritório. Ela também guarda uma pena. Zeynep vê que recebeu um convite de um casamento de uma tal de Ganzé e Mert. Kahid comenta com Ganzé que as folhas estavam lindas e são deliciosas. Ganzé pergunta à mãe se o vestido a deixou gorda. Kahid nega. Ganze recebe uma mensagem de Zeynep comunicando à irmã que não poderá ir ao casamento dela. Ganzé diz à mãe que a filhinha preferida dela não poderá vir ao seu casamento. Kahid pergunta à filha se ela não falou com a irmã. Ganzé diz que Zeynep lhe respondeu com uma mísera mensagem de texto. Kahid também repreende a filha Ganzé por ter convidado Zeynep para o casamento com um convite como se ela fosse uma estranha. Ganzé diz que elas não veem o rosto de Zeynep há muitos anos e realmente parecem estranhas. Duru chega em casa e percebe o clima estranho, mas fica feliz ao encontrar charutinhos recheados. A menina elogia a mãe. Duru percebe que aconteceu algo. Kahid diz que Zeynep não virá ao casamento. A senhora decide ligar para ela para saber o motivo. Zeynep vê a ligação da mãe, mas prefere não atendê-la. Meleque chora muito após ter apanhado. A menina chama pela mãe e chora dolorosamente. Sengiz fala ao telefone muito irritado e assusta ainda mais a menina. Meleque vê uma imagem de uma família unida, ao lado de um filho, e chora. Ela lê uma parte de um pedaço de jornal, onde diz: do jardim de uma mesquita, para um lar acolhedor. Em seguida, ela chora muito. Meleque pega seu casaco e seu coelhinho e sai de casa. Zeynep caminha pela rua e recebe uma ligação da mãe novamente, mas segue rejeitando. Zeynep vê Meleque sentada num banco de uma praça com um coelhinho. Meleque observa o local onde está e vê as pessoas passando. O tempo passa e anoitece. Meleque continua no mesmo lugar, mas decide ir embora, por já estar tão tarde. Sully trabalha num bar, oferecendo bebidas aos clientes e acompanhando eles. Sengiz chega ao local e pergunta a Burhan o motivo de sua mulher trabalhar sem receber. Burhan avisa que o negócio não está indo bem e que o chefe não pôde pagá-la. Sengiz surta. Burhan diz que quando o SWAT chegar, ele se resolve com o cara. Sengiz ameaça dizendo que se SWAT não pagá-lo, levará sua mulher embora daquele muquifo. Burhan faz sinais para Sully. Sully diz que ele deveria pagá-la e não ficar fazendo sinais que ela não consegue entender. Zeynep come num restaurante. De repente, Meleque chega até a professora e a surpreende. Meleque chega ao local. Meleque elogia a professora e diz que a boina ficou linda nela. Zeynep diz que já é hora de dormir e ela não devia estar na rua. Zeynep pede que ela vá para casa, pois a mãe dela deve estar preocupada. Meleque avisa que trouxe dinheiro. Ela coloca umas moedas na mesa e chama o garçom. Minutos depois, Meleque toma sua bebida favorita com a colher. Aqui ela diz bebida. Zeynep comenta que sorvete não é uma bebida, e sim uma comida.
Meleque diz que ela é muito engraçada. Meleque pensa que ela está brava, mas Zeynep diz que é sempre assim. Meleque pergunta a Zeynep por que ela não gosta dela. Zeynep diz que não gosta de crianças. Meleque fica em silêncio. Ela diz que a professora não devia dar aulas para crianças pequenas. Zeynep diz que não é professora e que teve que fazer isso, por isso está trabalhando como suplente. Meleque mostra para a moça seu caderninho e diz que é seu tesouro, como seu diário, onde anota suas coisas favoritas. Ela fala sobre as coisas que gosta de fazer e que ama. Meleque pergunta quais são as coisas favoritas da professora. Zeynep diz que gosta de comer sozinha e de ter crianças silenciosas ao seu lado. Zeynep pergunta o que ela estava fazendo na praça do jardim da mesquita sozinha. Meleque pensa, mas não responde à professora. Meleque muda de assunto e fala que queria que seu desejo fosse realizado com a ajuda do trevo de 4 folhas, mas não conseguiu encontrar nenhum. Zeynep estranha o comportamento da menina. Em seguida, as duas saem e Zeynep decide levá-la para casa. Meleque diz que tem uma lanterna e consegue ir sozinha. Meleque vai a caminho de sua casa e encontra mais brinquedos, seus, que foram jogados no lixo. Meleque abre a porta com cuidado e silêncio. Seu padrasto está jogando videogame e não percebe a chegada da menina. Meleque veste seu pijama e se deita no sofá para dormir. Na manhã seguinte, Zeynep dá aula para a turma de Meleque novamente. É hora do lanche. Zeynep percebe que Meleque não trouxe comida. Meleque avisa que sua mãe fez bolos em casa e que comeu muito. Os alunos desmentem Meleque, dizendo que ela nunca traz comida para a escola. Zeynep fica em choque. Meleque pede para ir ao banheiro. Zeynep permite. Zeynep percebe que Meleque está demorando demais para chegar. Ela pede que um aluno vá ver se a menina está no banheiro. O menino retorna do banheiro e avisa a professora que a Meleque está desmaiada lá. Zeynep vai até o banheiro e encontra a menina caída no chão sem sentidos. Prontamente, Zeynep ajuda a menina e algum tempo depois ela reage. Zeynep fala com a funcionária. A funcionária diz que precisam conversar com a mãe de Meleque, pois ela precisa ir ao médico e acredita que ela não está se alimentando muito bem. A moça diz que o peso e a altura de Meleque está bem abaixo dos outros colegas. A moça diz que a comida não é o único problema de Meleque e que ela sempre chega à escola com hematomas pelo corpo todo. Zeynep se preocupa. A funcionária diz que vai falar com a direção para pegar o telefone da mãe de Meleque para conversar com ela. Enquanto está deitada, Meleque aproveita para escrever coisas no seu caderninho. Zeynep vai até Meleque. A menina pergunta pela professora Sezgin. Meleque diz que a professora lhe fez muitas perguntas em relação à sua convivência com sua mãe. Meleque diz que respondeu que amava sua mãe e que todas as mães cuidam dos filhos. Meleque pergunta se Zeynep acredita que todas as mães amam os próprios filhos. Zeynep não responde. Meleque afirma que não está doente e que só estava com um pouco de sono. Zeynep a entende e pede que ela descanse, pois a professora Sezgin vai chamar a mãe dela ali para buscá-la e levá-la para casa para descansar. Meleque diz que não quer descansar e prefere ficar ali. Sully avisa o marido que recebeu uma ligação da escola e que Meleque desmaiou e vai buscá-la. Sully avisa que vai arrumar seu cabelo para o trabalho de hoje à noite. Sengiz diz que ela já está bonita assim e pede que ela não traga mais problemas, fazendo com que os homens se apaixonem mais por ela. Sully chega à escola e vai até a sala buscar a filha. Sezgin pergunta se Sully não quer saber o que houve com a menina. Sully diz que ela já lhe disse por telefone que a menina desmaiou. Sezgin diz que pensou que ela gostaria de falar sobre o estado da filha. Sezgin supõe que Sully levará a filha ao hospital, pois talvez ela precise de cuidados médicos e exames. Sully informa que é mãe de Meleque e sabe o que fazer com sua própria filha. As duas saem. Zeynep vê pela janela a mãe de Meleque, levando a menina para casa. Mãe, capítulo 2. Zeynep vai ao escritório falar com Arkan. Ela diz que tirou umas fotos novas e trouxe para ele ver. Ela diz que suas fotos possuem histórias encantadoras. Arkan observa as fotos e elogia o trabalho de Zeynep. Ele diz que quer que ela esteja com eles, no grupo de pesquisa, e que os alunos estão bastante animados, mas a reitoria ainda não aprovou o orçamento. Zeynep avisa que começou a trabalhar na escola primária, enquanto não consegue trabalhar com eles.
Arkan apresenta Ali para Zeynep e diz que ele é seu irmão. Arkan avisa que falará com o reitor para que ela seja reintegrada ao grupo. Zeynep avisa que suas fotos foram publicadas em revistas da Alemanha e da Bélgica. Ele pergunta se ela vende. Zeynep informa que as fotos não estão à venda. Um tempo depois, Zeynep vai à escola e percebe que Melek não veio à aula hoje. Ela fica preocupada com a menina. Sezgin fala com o pessoal do conselho e avisa que tem quase certeza que Melek tem passado por problemas em casa e suspeita que ela esteja sofrendo maus tratos dos pais. Sezgin avisa que a menina não tem vindo à escola. Ela diz que as crianças que sofrem abuso mentem e fingem que não está acontecendo nada. O pessoal do conselho diz que para poderem intervir nesse caso, precisariam de provas. Sezgin diz que irá com Zeynep à casa de Melek, em busca das provas para tirar a menina daquele inferno. Horas depois, elas vão até a casa de Melek. Zeynep suspeita que não há ninguém na casa. Uma vizinha as informa que a Sully não deve estar, mas Cengiz deve estar. A vizinha avisa que Sully e Cengiz vivem brigando sempre. Sezgin quase confirma que tem algo de errado. Melek e Sully retornam à casa. Sezgin avisa que estavam preocupadas com Melek. Melek mente dizendo que uma bola bateu no seu olho enquanto estava no parque. Sezgin pergunta a Sully até quando ela vai inventar histórias sobre a filha. Sully diz que isso não é problema dela. Sully pede que ela pare de incomodá-la. Sezgin pergunta como o namorado dela trata a Melek. Sully pede que ela não se meta na sua vida, pois seu marido e sua filha são assunto seu. As duas vão para casa. Zeynep observa Melek. Sezgin diz a Zeynep que não acreditou em nada do que Sully disse, e mesmo assim, Melek protege a mãe. Cengiz olha pela janela e vê as duas mulheres. Sezgin e Zeynep pressionam o diretor e pedem que ele fale com os pais de Melek. Sezgin diz que se pudesse sequestraria Melek, pois Sully não merece ter uma filha tão maravilhosa quanto aquela. O diretor diz que isso seria crime e ela poderia até ser presa. O diretor pede que ela faça o que os serviços gerais disseram. Sezgin pergunta a Zeynep por que ninguém consegue ajudar a Melek e se alguém precisa morrer para eles acordarem para a vida. Sezgin diz que não deixará nada de ruim acontecer com aquela menina. Sezgin recebe uma ligação. Ela avisa Zeynep que precisa ir à costureira buscar seu vestido de noiva e tem que organizar uns preparativos para o seu casamento. Zeynep recebe uma ligação de Arkan. No dia seguinte, Melek procura na geladeira algo para comer, mas não encontra nada. Ela olha para a pia e para o armário e pega um pote com bolachas. Zeynep vai ao encontro de Arkan. Arkan diz que o reitor quer falar com ela. Ele pede que a moça espere na sua sala. Melek segue com fome. Ela observa seu coelhinho. Em seguida, Melek decide abrir um salgadinho para comer. Cengiz encontra a menina prestes a comer seu salgadinho. Zeynep lê um livro enquanto aguarda pela chegada de reitor. Ali pergunta como ela tem passado. Zeynep diz que bem. Ali diz que pesquisou sobre ela, porque gostou muito das fotos dela, mas isso é um passatempo estranho para uma mulher. Ela pergunta se ele é machista. Ele diz que só disse isso porque a admira. Sully chega em casa e vê que o marido colocou Melek dentro do saco de lixo. Sully tira a filha de dentro do saco de lixo. Melek diz que estavam brincando de esconde-esconde. Sully pede que Cengiz não faça mais esse tipo de brincadeira, pois estão sendo vigiados. Ele diz que não aconteceu nada e que a menina está bem. Melek sorri para a mãe. Sully coloca umas moedas na mesa para a filha sair para comprar algo de comer. Mais tarde, já pela noite, Melek volta a ficar sentada na praça do jardim da mesquita. Desta vez, leva seu coelhinho consigo. Ela sente frio e decide aquecer seu coelhinho Sakiz de algum jeito. Zeynep encontra Melek na rua. Melek corre até a professora. Zeynep pergunta se a mãe dela sabe que ela está ali. Melek fica em silêncio. Zeynep leva a menina para sua casa. Zeynep diz que a professora Sezgin virá buscá-la e a levará para casa depois. A menina fica em silêncio, observando a bolacha. Melek pergunta se pode pegar uma bolacha. Zeynep permite. Melek pega uma bolacha e divide com o coelhinho. Zeynep observa a menina comendo com muito gosto e pensa que ela está com fome. Zeynep prepara um omelete para Melek. Melek come toda a comida.
Meleque elogia a professora e diz que a comida dela é deliciosa e a sua também é. Zeynep diz que é só um ovo e todo mundo sabe fazer. Meleque diz que sua mãe também é boa cozinhando e faz suas comidas preferidas. Zeynep pergunta quais. Meleque diz que não podem conversar de boca cheia. Meleque diz que sua mãe cozinha macarrão muito bem e geralmente é macarrão com carne moída ou tomate. Zeynep lamenta a situação da garota e diz que não podem conversar de boca cheia. Meleque pergunta se ela cozinha tão bem quanto a mãe dela. Meleque fala que imagina que a mãe dela seja linda e pergunta se é tão bonita quanto ela. Zeynep desconversa. Meleque pergunta se é possível esquecer uma mãe. Zeynep diz que faz tempo que não vê sua mãe e nem sente saudades dela, porque ela ganhou seu ódio. Um tempo depois, Zeynep pergunta a Meleque o nome do coelho dela. Ela diz que é Saquis e que sua mãe o comprou. Zeynep toma um café e em seguida ela e Meleque se olham. Zeynep avisa que não costuma receber visitas, pois viveu sozinha por muitos anos e não sabe como entretê-la. Meleque pede para conversarem sobre as coisas que gostam. Meleque vê uma pena e avisa que ela gosta muito daquilo. Zeynep lê uma história sobre as aves migratórias para a menina. Ela avisa que o caminho até o céu não é como ali na terra e que só as aves sabem para onde devem ir. Zeynep avisa que aquela pena que ela está segurando é de uma grua. Meleque diz que adoraria ver uma grua voar. Zeynep diz que podem ir ver amanhã se ela quiser. A menina fica muito feliz. Zeynep pede que ela durma na sua casa se quiser. Meleque diz que sua mãe pode ficar preocupada. Zeynep concorda e a menina decide ir para casa. A professora Sezgin chega à casa de Zeynep e busca Meleque para levá-la para a casa dela. Minutos depois, ela deixa a menina na casa dela. Sully estranha. Meleque diz que a professora a trouxe. Sezgin diz que encontraram a Meleque na rua nesse horário e foi sorte encontrarem ela lá, pois se fosse outra pessoa, o pior poderia ter acontecido. Sully diz que sabia que sua filha tinha saído. Sezgin pergunta se ela não ficou preocupada com a filha. Sully pede que ela se preocupe com a própria vida e que lhe deixe em paz. Sezgin avisa que a mulher não cuida bem de Meleque e fica de olho nela porque sabe que a vida da menina com uma mãe como ela não é boa. Sully diz que é mãe de Meleque e pede que Sezgin não se meta com eles. Enquanto isso, Zeynep percebe que Meleque esqueceu o caderninho em sua casa. A moça recebe uma ligação de Arkan. Arkan avisa Zeynep que o projeto dela foi aprovado e que está se preparando para a viagem. Zeynep fica animada. Zeynep vai à escola diretamente à sala do diretor e avisa que recebeu uma oferta de trabalho da equipe de pesquisa e terá que sair da escola. O diretor avisa que a senhora Randan tem 30 dias de licença e não sabe como encontrar outra professora. Zeynep lamenta, mas fala que precisa aceitar esta oferta que recebeu. Sully prepara um chá para Sengiz. O demônio reclama por ela fazer barulhos. Ele pergunta por Meleque e Sully avisa que ela foi para a escola. Sengiz diz que escutou ela falando com uma mulher e pergunta quem era. Sully diz que era a professora da Meleque que a trouxe ali. Sengiz diz que a filha dela precisa de uma boa lição, pois está dando problemas para eles. Sengiz observa o coelhinho de Meleque e pensa em fazer uma grande maldade. Na escola, Meleque vai até Zeynep e pergunta se poderão ver as aves migratórias. Zeynep diz que a convidou, mas nem sempre podem fazer o que querem ou o que planejam no caso. A menina fica triste. Zeynep diz que quando ela precisar de ajuda e se quiser algo pode falar com a Sezgin, pois a Sezgin a ajudará. Meleque volta para casa e se depara com uma cena terrível. Ela percebe que seu coelho não está na gaiola e sofre. Sully olha para a menina e avisa que o coelhinho dela foi para o céu. Sully diz que o coelhinho morreu. Meleque chora. Sully avisa que não foi culpa sua e que o Sengiz soube que Meleque veio com a professora à noite para casa e ficou bravo com ela. Meleque chora muito e lamenta com a mãe. Anoitece. Zeynep retorna à sua casa e olha para a agendinha de Meleque novamente. Zeynep decide ler as anotações. Lá, Meleque fala sobre suas coisas favoritas, que mais gosta de fazer. Uma delas é fazer bolhas de sabão. Meleque lava suas mãos. Sengiz ordena que ela faça algo de comer e um chá para ele. Meleque prepara um pão e chá e sai andando. De repente, ela acaba derramando o chá no chão sem querer e Sengiz se zanga. Ele a chama de pirralha inútil e exige que ela limpe a bagunça. Meleque fica assustada. Ele segura ela pelos cabelos e ordena que ela limpe tudo aquilo. Ele avisa que está cansado dela.
Sengiz diz que a mãe dela também está dando problemas. Sengiz pede que a menina passe o batom nos lábios, assim como Sully usa. Meleque passa o batom nos lábios. Sully chega bem na hora, flagra a cena e, enciumada, parte para cima de Meleque, da própria filha, e a bate com muita força, usando sua bolsa, chamando Meleque de nojenta. Nojenta. Um tempo depois, os dois estão saindo. Sully avisa Sengiz que falou com Swat e não irá para lugar nenhum. Sully diz que hoje vai se divertir e eles podem ir para um hotel. Sengiz pergunta se ela tem certeza. Sully confirma que sim. Ela passa seu batom e eles saem de carro. Descobrimos que há algo em um saco de lixo. Zeynep avisa seu chefe que está com a passagem comprada e está levando seu computador e as fotos. Zeynep vê o caderninho de Meleque e decide ir à casa dela levar para a garotinha. Zeynep vai até a casa de Meleque, para o carro na rua e desce para ir até a casa da menina, mas em seguida ouve algo se mexendo dentro do saco de lixo. Zeynep percebe que Meleque está dentro do saco de lixo e entra em choque ao encontrar a menina desmaiada, quase morta. Zeynep leva Meleque para sua casa e a ajuda. Zeynep acaricia a criança e se compadece da dor dela. Meleque desperta e vê sua professora na sua frente. Zeynep oferece algo para a menina, mas ela demonstra muita tristeza e sofrimento no seu olhar. Zeynep pergunta o que pode fazer por ela. Zeynep a chama para saírem e passearem no parque juntas. Meleque menciona a mesquita, o jardim da mesquita. Ela entrega para a professora uma parte de um jornal que cortou. Zeynep vê que no papel está escrito: do jardim da mesquita para um lar acolhedor. Na mesma hora, Zeynep fica sem chão, não contém suas lágrimas e começa a se emocionar. Meleque pergunta se seria adotada se fosse para esse lugar, pois já é grande e costumam adotar apenas os bebês de lá. Zeynep chora muito ao perceber todo o sofrimento que Meleque tem passado. Mãe, capítulo 3. Zeynep e Meleque vão até a praia e observam o mar, a brisa suave e o som da maré. Meleque pergunta no que a professora está pensando. Zeynep diz que nas coisas que ela mais gosta. Meleque diz que gosta de bolhas de sabão, da chuva no verão, de fazer aviões de papel e também adora que trançem seu cabelo. Meleque observa as aves voando no céu e corre até perto do mar. Meleque grita para que os pássaros a levem junto com eles. Zeynep se comove ao ver a cena. Meleque pergunta pela câmera de Zeynep. Zeynep avisa Meleque que vai sequestrá-la e afirma que talvez não seja a maneira correta, mas mesmo assim pode ser a mãe dela e, se ela quiser, viverão juntas de agora em diante. Meleque fica surpresa. Zeynep avisa que amanhã é o dia da mentira e todos podem mentir amanhã. Zeynep pede que ela minta. Ela avisa que irão para um lugar que não a conhecem e serão mãe e filha. Meleque chora. Zeynep pergunta se ela pode guardar essa mentira por toda a vida e se ela acha que pode lhe chamar de mãe. Meleque diz: mãe. Em seguida, elas dão um lindo abraço carinhoso e amoroso. Meleque agradece e a chama de mãe. Zeynep pede que ela não chore e diz que sempre estará com ela, e ela não está abandonada. Um tempo depois, chega o dia de Meleque e Zeynep partirem. Meleque segue o plano da professora, volta para casa como se nada tivesse acontecido e surpreende Sully e Sengiz, pois quando eles chegam em casa, encontram a menina viva. Sully não diz nada para a filha e pede que ela saia da frente e que não faça barulho, pois o Sengiz vai dormir. Zeynep terá que conseguir dinheiro para pagar sua passagem e a de Meleque. Zeynep também pretende vender seu carro para conseguir mais dinheiro. Sully diz a Meleque que deixou um pouco de dinheiro para ela comprar outro coelho, caso queira. Meleque guarda suas coisas na sua bolsa, mas ignora o dinheiro. Ela decide deixar sua chave para trás e sai. Meleque vai até o porto de barcos e um homem a observa. Ele pede que ela saia de perto do mar, pois pode ser perigoso. Meleque sorri para ele e acena. Em seguida, Meleque joga sua boina dentro do rio, sem que ninguém perceba, pois assim as pessoas vão pensar que ela morreu ao cair no mar. O homem percebe que Meleque não está na ponte e acredita que ela caiu no mar. Eles correm até o local e observam. Enquanto isso, Meleque se encontra com sua nova mãe,
Zeynep. Meleque está disfarçada e parece um garoto. Meleque e Zeynep entram no ônibus para viajarem juntas. Elas param para comer na rodoviária e em seguida estão retornando ao ônibus. Zeynep vê que no jornal já estão noticiando o desaparecimento de Meleque. Zeynep se preocupa, mas Meleque está disfarçada e não há como descobrirem que ela está com ela. Ali encontra Zeynep na rodoviária e a cumprimenta. Zeynep pede que Meleque lhe espere lá fora. Ali pergunta a Zeynep se ela irá viajar. Ela confirma que sim. Ele pergunta se ela viajará sozinha. Zeynep diz que sim. Ele chama ela para irem juntos, pois também está indo para Istambul. Ali vê a notícia do desaparecimento de Meleque. Ele comenta a notícia com Zeynep. Em seguida, ele recebe uma ligação da redação do jornal. Ali diz a Zeynep que ficará para investigar a notícia. Zeynep se despede dele e o deseja boa sorte. Ali deixa seu telefone para ela e diz que se ela voltar, que lhe faça uma visita. Ele deseja boa viagem a ela e ela agradece. Zeynep se encontra com Meleque no terminal de ônibus. Meleque pega a moça no braço. Elas dão as mãos e entram no ônibus juntas. Suli é avisada da suposta morte de Meleque e fica sem reação. Ela entra em profundo estado de choque, mas não consegue assimilar bem a notícia. Suli percebe que Cengiz está ligando, mas decide ignorá-lo. Cengiz está no bar, onde a esposa trabalha todos os dias e todos os funcionários a esperam. Um comenta que Meleque pode estar morta e por isso Suli se atrasou. Meleque pergunta à sua professora se a mãe dela também penteava o cabelo dela. Zeynep diz que sim. Meleque pergunta se ela ficava feliz quando a mãe dela penteava o cabelo dela. Zeynep diz que não, e sempre se via na obrigação de pedir desculpas para sua mãe, assim que ela lhe penteava. Ela fala que se sentia grata, e achava que era um peso para ela. Zeynep diz que era adotada. Ela fala que odiava sua verdadeira mãe, por tê-la abandonado. Em outro local, Gonu, verdadeira mãe de Zeynep, sai da prisão, após muito tempo presa. Zeynep fala para Meleque que odeia sua mãe, por ela não ter feito nenhum esforço para ficar com ela. Zeynep e Meleque, finalmente, chegam em Istambul, capital da Turquia. Meleque percebe que ali há muitas pessoas. Meleque pergunta se a casa dela é ali. Zeynep diz que sua mãe mora ali. Zeynep escuta as pessoas comentando sobre a menina desaparecida e fica preocupada, com medo de ser descoberta. Mesmo assim, ela segue com seu plano. Zeynep passa com Meleque perto de uma câmera de segurança. Zeynep pede que Meleque ande de cabeça abaixada. Um policial avisa Zeynep que estão verificando a documentação do pessoal e há uma fila para eles entrarem na cidade. Zeynep fica angustiada. Meleque fica preocupada. Ali vai até o local onde aconteceu o suposto acidente, no qual Meleque faleceu. Suli está em choque, sem falar nada e apenas chocada com o que aconteceu. Suli decide voltar para sua casa. Ali pergunta ao policial qual escola a menina desaparecida frequentava. O policial a avisa. O policial acredita que a menina esteja morta, mas que ainda não encontraram o corpo. Ali diz que Meleque só poderá ser declarada morta assim que encontrarem o corpo, mas por enquanto ela está apenas desaparecida. Gonu anda pelas ruas e para em frente a uma loja. Arif a vê e diz que estava esperando para ela tomar conta da loja da amiga. Gonu entra na loja e vê que está tudo bagunçado. Arif a informa que pela porta direita ela conseguirá ter acesso à casa. Ele deseja boas-vindas a ela. Gonu agradece. Gonu percebe que terá que fazer uma boa reforma na loja para melhorar a aparência do local. Ela também sobe até sua casa. Zeynep pega sua identidade. Ela aperta a mão de Meleque bem forte. Em seguida, Zeynep entrega sua identidade para o policial. O policial pede a identidade da menina. Zeynep procura pelo documento. Meleque dá a desculpa de que precisa ir ao banheiro. Zeynep e Meleque dão a volta. Zeynep elogia a inteligência dela e diz que ela a salvou do policial. Meleque diz que de verdade quer ir ao banheiro. Zeynep leva Meleque até o banheiro mais próximo. Meleque avisa que a porta está quebrada e não conseguiu fazer xixi. Gonu anota o nome de Kahide e o endereço no qual a senhora mora.
Meleque sai do banheiro. Zeynep pergunta se ela precisa de ajuda. Meleque diz que não, e avisa que está acostumada e já faz tudo sozinha. Zeynep se preocupa ao lembrar que deixou as malas do lado de fora do banheiro. Ao voltar lá, ela percebe que as malas desapareceram. Zeynep se preocupa e corre pelas ruas tentando encontrar suas malas. Zeynep percebe que não encontrará nada e que roubaram as malas. Meleque vai até a mãe. Zeynep avisa a filha que não sabe o que farão agora. Meleque mostra para ela as malas. Zeynep vai até lá e percebe que roubaram todo o dinheiro que tinham ali e só restaram as bolsas e algumas moedas. Zeynep entra em desespero. Meleque pede desculpas para a professora. Meleque a abraça. Sully volta para sua casa. Os repórteres seguem gravando a moça e a observando. Sandiz pergunta onde Sully estava. Sully fica em silêncio. Sandiz faz muitas perguntas e reclama por ela não ter dormido em casa. Ele ameaça bater nela. Sully diz que um policial a trouxe. Sully pede que ele caia fora dali. Sully caminha até seu quarto. Ela avisa o infeliz que Meleque não apareceu e que sumiu e pode estar morta. Sandiz torce para Meleque ter morrido mesmo. Ele diz que não acredita que Meleque esteja morta. Sully diz que desta vez Meleque sumiu de vez e nem a polícia a encontrou. Sully diz que dessa vez Meleque não voltará mais. Ela avisa o desgraçado que ele queria que Meleque fosse embora e agora ela sumiu de vez. Enquanto caminha com Zeynep, Meleque segue triste. Ela pergunta à mãe se a polícia não consegue encontrar o dinheiro e os ladrões. Zeynep diz que não podem ir à delegacia, pois se fizerem uma denúncia, terão que dar um endereço. Meleque se culpa pelo que aconteceu. Zeynep diz que vai ficar tudo bem e logo conseguirão dinheiro. Zeynep pede para pegarem a balsa. Ela avisa que pedirá um dinheiro para sua mãe adotiva, Kahid, e assim conseguirão encontrar um lugar para morar. Zeynep decide comprar algo para a filha, com as moedas que tem. Elas pegam a balsa e Meleque saboreia seu biscoito. Meleque fala sobre as bolhas que saem do barco. Zeynep pede que ela se sente ao seu lado. Zeynep diz que vão precisar de um novo nome para ela, pois vão começar uma nova vida juntas. Zeynep pergunta se ela gostaria que o nome dela fosse Turna. Meleque adora o nome, pois esse lembra de uma ave migratória. Gonu vai ao local onde Kahid trabalha e decide conversar com ela. Kahid é avisada e ao ouvir o nome de Gonu, pensa, mas autoriza que ela entre. Gonu chega à sala de Kahid e ela a cumprimenta. Kahid percebe que ela cumpriu com a sentença e a deseja felicidades. Gonu diz que quer fazer o melhor. Gonu avisa que está morando na casa de uma grande amiga que está na prisão, mas enquanto isso, essa sua amiga lhe deixou a casa e a loja para que ela ganhe um bom dinheiro. Gonu diz que a casa fica próximo dali e deixará seu endereço com ela, caso ela queira visitá-la algum dia. Kahid pergunta o que ela quer. Gonu diz que veio ali para agradecê-la por ela ter cuidado da sua filha, como se fosse dela. Gonu diz que Kahid é uma grande mulher. Kahid diz que não criou Zeynep esperando algo em troca. Ela avisa que criou Zeynep e as outras filhas com o mesmo tratamento. Kahid avisa que Zeynep não foi uma carga para ela. Gonu diz que sabe bem que ela não permitiu que sua filha se sentisse abandonada sem mãe. Gonu agradece muito por tudo. Kahid informa Gonu que Zeynep está muito bem e pede que ela não se preocupe. Gonu diz que depois que ela deixou de lhe mandar cartas, ficou preocupada. Gonu pergunta como Zeynep é. Kahid diz que ela terminou a escola e começou a trabalhar, mas não está em Istambul. Kahid diz a Gonu que entende que ela queria saber sobre a vida de Zeynep, mas não conseguirá ver a moça. Kahid diz a Gonu que Zeynep sabe que é sua filha adotiva, mas nunca contou isso para suas outras filhas. Kahid diz a Gonu que ela prometeu que nunca procuraria Zeynep e espera que ela cumpra com a promessa, pois quer que continuem tendo paz e ordem como sempre tiveram. Gonu entende e informa que seguirá com sua promessa. Em seguida, Gonu pergunta se ela poderia lhe dar uma foto de Zeynep, adulta. Kahid entrega uma foto de Zeynep para Gonu. Gonu fica surpresa ao ver a foto da filha e até se emociona. Logo após, ela se despede da mãe adotiva de Zeynep e agradece por tudo. Zeynep para num local para Turna beber água. Zeynep agora chama Meleque de Turna, já que é esse o nome que deu para ela.
Zeynep deixa sua filha na loja e sai para buscar um dinheiro na empresa que sua mãe trabalha. Zeynep passa em uma passarela e Gonu passa no mesmo local que a moça por coincidência. Ela vê Zeynep e se surpreende ao ver sua filha ali na cidade. Mãe, capítulo 4. Turna acena para Zeynep. Zeynep também acena para a filha. Gonu observa a filha e sorri ao vê-la andando. Gonu encontra Turna na loja e a vê andando e vendo brinquedos. Gonu fica surpresa ao ver a menina e pensa que ela é sua neta. Gonu acaba deixando umas coisas caírem no chão. Turna ajuda Gonu a arrumar as coisas da loja. Zeynep vai à empresa falar com a mãe. Chegando lá, Kahid fica surpresa e emocionada e abraça a filha com grande carinho. Kahid pede que ela se sente. Zeynep avisa a mãe que esteve ocupada e por isso não pôde ligar para ela. Zeynep diz que não decidiu ainda se ficará ali ou não. Zeynep avisa que precisa de um pouco de dinheiro até conseguir um trabalho. Kahid diz que é mãe dela e não precisa que ela lhe explique. Kahid liga para seu contador. Ali, jornalista, tira fotos de Sendis ao vê-lo observando pela janela. Sendis pergunta a Sully quando aquele povo irá embora. Sully não responde. A moça está muito preocupada, à sua maneira. Sendis diz que não vão encontrar nada e deveriam encerrar o caso, pois a menina está morta. Sully avisa que vai tomar um banho. Ela vê a boina da filha e não consegue se conter. Kahid pede que Zeynep venha para casa à noite, pois as irmãs dela estão preocupadas. Zeynep avisa que quer ter seu próprio espaço. Kahid entende, mas pede que ela participe da festa e do casamento de Gansé. Zeynep recebe um envelope com dinheiro. Ela agradece à mãe e promete devolvê-la assim que possível. Zeynep se despede da mãe com um abraço forte. Kahid diz que espera que ela venha visitá-la em breve e pede que ela se cuide. Zeynep retorna ao local onde deixou Turna. Ela percebe que houve um incêndio na loja e se preocupa. Um pessoal da rua avisa que aconteceu um incêndio lá na loja, mas todos saíram de lá a tempo. Zeynep pede informações ao policial. O policial pergunta a idade da menina. Ele diz que se ela respondê-lo, poderá perguntar por rádio. Senão, não dará para ajudá-la. Zeynep vê que Turna deixou um bilhete avisando que foi para o parque, perto do local onde desceram do ônibus. Sully entra em uma profunda angústia e depressão. Ela se lembra de quando avisou a filha que tinha dado dinheiro a ela para comprar um coelho. Sully observa a casa e vê o quão solitária a casa fica, sem a presença da filha. Turna está sentada ao lado de Gonu, num banco do parque. Ela faz um desenho de uma ave migratória. Gonu sorri e elogia a inteligência da menina. Turna diz que sua mãe lhe ensinou. Turna avisa que sua mãe se chama Zeynep. Zeynep chama a filha. Turna corre para os braços da mãe e elas se abraçam. Gonu se afasta e observa a filha e a neta de longe. Turna diz à mãe que se assustou quando viu os policiais chegarem na loja, mas deixou um bilhete e depois veio até ali. Zeynep pergunta pelos sapatos dela. Ela diz que deixou perto do banco. Turna comenta sobre a senhora com quem estava conversando. Zeynep aconselha a filha a não falar com estranhos. Turna diz que a senhora Pateta lhe ajudou a sair da loja. Zeynep pede para procurarem um lugar para ficar. Ela avisa que achou um hotel, que acredita ser confortável para morarem. Gonu segue atenta, observando os passos da filha. Zeynep entra no hotel e pede um quarto para ficar ali por 2 noites. O funcionário pede as identidades. Ele fala para elas se sentarem, pois fará o check-in. Zeynep pega um jornal para ver se está noticiando o sumiço de Melek. Turna acaba vendo uma foto sua no jornal, onde diz que ela desapareceu depois de ter sido vista brincando no porto de barcos. Zeynep pede que a filha não tenha medo e relata que se forem cuidadosas, não serão encontradas. Mais tarde, Sully vê que no jornal continuam falando sobre o desaparecimento de sua filha e que as operações de busca e salvamento continuam trabalhando na procura, mas perderam as esperanças de encontrá-la viva. Sendis se senta ao lado da esposa. Ele desliga a TV. Sendis diz que se ela está esperando que a menina volte, é melhor aceitar de vez que ela faleceu. Sendis pergunta se ela vai continuar assim com ele. Ele avisa que era isso que ela queria, que a menina morresse. Sendis diz que está ali com ela e podem continuar vivendo a vida como sempre.
Ele começa a beijá-la e acariciá-la. Sully o rejeita e sai de perto dele. Sandy se estressa. Sully diz que precisa sair para trabalhar. Ele decide ir com ela jogar um pouco. Com a esperança de que a filha volte para casa, Sully deixa uma boa quantidade de moedas para que, caso Melek retorne, pegue o dinheiro para comprar comida. Zeynep ajuda Turna a vestir uma blusa. Zeynep elogia a filha e, em seguida, fala que precisam comprar pijamas para ela. Turna elogia sua roupa. Ela pergunta sobre a mãe dela. Zeynep não responde. Turna liga a TV e percebe que continuam falando sobre o sumiço dela, mas que já perderam as esperanças. Turna também vê que Sully está bastante preocupada com seu sumiço. Ao assistir o jornal, Turna começa a chorar. Zeynep desliga a TV. Zeynep pede que ela não esconda nada dela e que desabafe. Turna diz que essa mulher da TV não sabe e nem está triste. Turna diz que a mãe da Melek nunca gostou da filha e que não deve estar rezando para a filha ser encontrada. Zeynep diz que talvez ela esteja rezando sim. Turna decide ir ao banheiro. Zeynep dá um abraço forte na filha, demonstrando seu grande carinho por ela. Sully e Sandy saem para trabalhar. Quando chegam lá embaixo, eles veem uns repórteres. E os repórteres perguntam se ela tem esperança de encontrar a filha viva. Sully pede que eles saiam dali. Eles seguem fotografando e gravando a moça. Sandy pergunta por que Sully não disse que Melek está morta. Ele pede que ela venda essa história a um jornalista por um bom dinheiro. Zeynep pergunta a Turna se ela quer tomar água ou comer alguma coisa. Turna faz um sinal, dizendo que não. Zeynep observa pela janela e vê que tem uma pomba lá fora. Turna fica animada. Zeynep diz que tem uma pomba em um ninho e acredita que ela terá filhotes. Elas decidem observar a pombinha pela janela. Turna pergunta quando começou o interesse e amor dela pelas aves. Zeynep diz: quando foi tomar banho, escutou um barulho. Ela diz que viu pela janela do banheiro que uma pomba branca, como aquela, tinha entrado lá e não conseguia sair. Zeynep diz a Turna que as pombinhas estavam presas e subiu várias vezes para alcançar a janela e jogar migalhas de pão para a pomba, para que ela não passasse fome, mas depois de um tempo não a escutou mais e acredita que ela morreu. Turna diz que talvez ela tinha um ninho em outro lugar e esteve levando as migalhas de pão para os filhotes. Gonu está sentada em um banco, observando a paisagem e o mar. No dia seguinte, Turna acorda e percebe que a pombinha continua no ninho. Zeynep dá bom dia para a filha. Turna pede perdão por ter feito barulho e diz que só estava vendo a pomba. Zeynep percebe que já é tarde. Turna pergunta se ela não está brava. Zeynep pergunta por que estaria. Turna avisa que sempre acordava cedo. Zeynep diz que vai procurar um emprego, mas em breve vão morar numa casa nova e quentinha. Turna diz que em breve ela encontrará um, porque ela é mais linda. Zeynep diz que recebeu a oferta de uma universidade e vai conversar com eles. Zeynep vai a uma universidade, mas acaba não conseguindo emprego no local, pois sua vaga já foi ocupada por outra pessoa. Ela se chateia. Zeynep começa sua procura para achar um trabalho o mais rápido possível. Turna está no quarto do hotel, enquanto sua mãe está procurando trabalho. Turna vê que tem algumas moedas ali e pensa em sair para comprar uma rosca. Ela pega sua bolsa, as moedas e sai para comprar algo. Gonu vê a menina saindo sozinha e estranha. Turna compra uma rosquinha numa barraquinha e se senta numa cadeira para comer. Gonu a observa e decide se aproximar da garotinha. Gonu pergunta o que ela está fazendo ali. Turna diz que está desenhando uma casa e uma criança. Gonu decide fazer companhia para ela. Gonu pergunta qual a cor preferida dela. Turna diz que é azul celeste. Gonu dá uma caneta azul para ela usar para colorir. Turna elogia a caneta, mas diz que é escura demais. Gonu vê que na borracha dela está escrito Melek. Gonu pergunta o motivo. Gonu suspeita que ela tem 2 nomes. A menina diz que seu nome é Turna. Turna decide ir brincar no balanço. Gonu pensa em comprar um lápis para a menina. Zeynep passa em uma barraquinha e compra uma revista. Ela se senta em um banco e observa a revista, que tem anúncios de trabalho. Em seguida, Zeynep liga procurando emprego, mas é avisada que já não tem mais vaga e que já encontraram uma pessoa. Zeynep liga para outros números e vai tentando repetidas vezes. Ela consegue arranjar uma entrevista de emprego com uma pessoa.
Duru liga para a irmã e Zeynep atende. Duru diz que soube que ela está em Istambul. Zeynep diz que está na cidade. Ela avisa que sente falta dela, mas não ligou porque tinha muitas coisas para fazer. Zeynep avisa que está ficando no hotel, mas já está procurando outro lugar para morar. Duru pede para visitá-la. Zeynep diz que está ocupada no momento, mas ligará para ela mais tarde. Turna brinca no parquinho. Gonu brinca com a menina e elas se divertem juntas. Zeynep está voltando para casa. Ela percebe que Turna saiu do hotel e que está num parque com uma moça. Zeynep vai até a filha. Zeynep pergunta o que ela faz ali. Turna diz que estava com fome e veio ali comprar uma rosquinha. Zeynep percebe que ela tirou os sapatos de novo. Turna diz que comeu uma rosquinha e a senhora Pateta comprou frutas para ela. Ela diz que estavam jogando um jogo. Zeynep agradece a Gonu por cuidar da sua filha. Zeynep tosse muito, e Gonu pergunta se ela está doente. Zeynep diz que não tem nada de grave. Zeynep comenta que acredita que está apenas resfriada. Zeynep pede que Turna agradeça a senhora por ter brincado com ela. Zeynep diz a Gonu que a Turna sempre a chama de senhora Pateta, mas não é por mal. Gonu diz que gosta de como a menina lhe chama. Gonu se despede da menina. Zeynep continua tossindo muito. Ela pede que Turna não continue tirando os sapatos, pois está frio e ela pode acabar resfriada. Anoitece. Gansé cumprimenta Duru. Duru diz que está muito triste, pois falou com Zeynep e ela está ficando num hotel perto dali. Gansé diz que a Zeynep sempre fala que vai ligar e nunca liga. Gansé pede para irem atrás da Zeynep e entregarem o convite de casamento pessoalmente. Sem diz, chama Sully para comerem num restaurante. Ali segue observando e acompanhando cada passo do casal. Mãe, capítulo 5. Zeynep penteia o cabelo de Turna. Turna pergunta se ela conseguiu trabalho. Zeynep fala que não e ressalta que o professor da sua faculdade pediu demissão. Turna diz que em breve ela conseguirá outro. Zeynep diz que tem uma reunião marcada para amanhã e tranquiliza a filha, dizendo que vai ficar tudo bem. Zeynep percebe que está ventando muito e fica preocupada. De repente, Gansé e Duru visitam Zeynep de surpresa e Turna se esconde. Elas observam a casa e Duru acaba vendo Turna ali. Turna fica ao lado da mãe. Zeynep conta para as irmãs que aquela é sua filha. Gansé e Duru ficam surpresas. Enquanto isso, Sully e Senges jantam no restaurante. Ela fala para o marido que está muito triste. Ele pede que ela beba água. Senges pede que traga uma garrafa de água grande para sua mulher. Senges diz a Sully que o repórter está perseguindo eles e os fotografando. Sully diz que eles estão lhe deixando louca. Senges diz que talvez o repórter tenha algum contato na polícia e pense que o que aconteceu não foi um acidente. Senges diz que acredita que Melek se suicidou. Sully menciona que acha que foi um acidente mesmo. Os dois discutem fortemente e os convidados, na verdade clientes ali do restaurante, percebem os gritos. Ali não deixa de observar Sully e Senges. Senges pede que Sully vá à delegacia amanhã e que peça para encerrarem as buscas e que avise que quer fazer um velório digno para Melek. Senges diz a Sully que se ela não fizer isso e vierem atrás dele, dirá para a polícia que ela batia na menina, que a colocava dentro de saco de lixo sem dó nem piedade. Senges diz que ela pode se lascar muito com isso. Ele decide sair e vai até a mesa de Ali. Chegando lá, Senges pede para conversarem, pois talvez seja a chance que ele estava esperando há muito tempo. Gansé diz a Zeynep que não pode acreditar, que ela escondeu delas que teve uma filha. Duru pede que Gansé olhe para si mesma antes de falar de Zeynep. Zeynep descobre que Gansé está grávida. Gansé avisa que irá se casar e diz à irmã que se ela for ao casamento, falarão dela de todo jeito, e se não for, também falarão. Zeynep diz que não irá ao casamento. Duru pede que Gansé não seja insensata e avisa que não precisam dar satisfação de nada para aqueles fofoqueiros. Gansé diz que aqueles fofoqueiros serão sua família e eles são muito poderosos. Duru pergunta a Gansé como ela irá explicar para essa família quem é o pai do bebê. Gansé diz que o Mert pediu para ela não contar para ninguém ainda. Gansé pergunta a Zeynep quem é o pai de Turna. Ela diz que é um amigo do seu antigo trabalho. Gansé pensa que Zeynep fugiu da cidade em que estava por causa da menina.
Gansé menciona que Turna não é parecida com Zeynep. Duru diz que ela é a cara da sua irmã. Gansé também menciona que Zeynep não parece com a mãe delas. Zeynep pede que as irmãs guardem silêncio sobre sua filha e não contem para a mãe. Duru e Gansé se despedem de Zeynep e de Turna. Ali fala com Senchis e Sully. Eles se fingem de tristes, dizendo que estão sofrendo muito pela morte de Meleque. Eles mentem, dizendo que a tratavam muito bem. Ali diz que, como não encontraram o corpo, acreditam que Meleque está desaparecida ainda. Senchis diz que Meleque morreu e foi levada pela correnteza. Sully não consegue dizer nada. Senchis diz que estão passando por um momento muito difícil. Ali pergunta se Sully viu Meleque saindo de casa naquele dia e se sabia que ele iria para o porto. Eles não respondem nada. Ali diz que Meleque era uma criança de 8 anos e pergunta a ele se Sully deixou a menina sair sem permissão. Senchis surta com as insinuações dele e o ofende. Ele pede desculpas. Ali chama Sully. Senchis pede que ela fique quieta. Ali deixa seu contato com Sully, para caso ela queira falar com ele. Zeynep e Turna se preparam para dormir. Turna diz à mãe que adorou as irmãs dela e acharam elas bem legais, mas Gansé é um pouco ranzinza. Zeynep diz que agora ela deve chamar suas irmãs de tia. Turna pergunta para Zeynep se quando ver a mãe dela terá que chamá-la de avó. Zeynep diz que sim. Turna teme que Kahide não acredite que ela é filha de Zeynep. Zeynep dá tranquilidade para o coração da menina e pede para dormirem. Ali segue investigando Sully e Senchis para chegar a fundo e descobrir mais pistas do que aconteceu com Meleque. Ali liga para Zeynep, mas ela decide não atendê-lo. Ele manda uma mensagem para o celular da moça, dizendo que esteve investigando os pais da menina desaparecida e tem teorias, mas gostaria de comentar com ela. No dia seguinte, Turna toma seu café da manhã. Zeynep diz que vai sair para uma entrevista de trabalho e diz que guardou salgadinhos para ela e também tem suco na geladeira. Zeynep pede que ela não saia do hotel. Turna diz que ficará quietinha vendo TV e depois irá se alimentar e pintar. Zeynep pede que ela não abra a porta para nenhum estranho. Gansé e Duru dão bom dia para a mãe. Elas avisam que foram visitar Zeynep no hotel, em que ela está hospedada. As meninas dizem que Zeynep está ótima e resolvendo algumas pendências. Gansé diz à mãe que Zeynep deve estar se escondendo dela. Duru pede que Gansé não implique. Senchis assiste ao jogo de futebol, na maior tranquilidade. Sully avisa que vai sair e irá ao centro da cidade. Senchis diz que sabe que ela irá à delegacia. O maldito grita com a moça e pergunta o que ela tem, pois já levou no jornalista para falar do desaparecimento e ela devia ter dito que a menina está morta. Senchis pede que ela faça o que quiser, mas que tenha cuidado. Zeynep vai à sua entrevista de trabalho, mas descobre que o pessoal já contratou alguém para ser fotógrafa. Mesmo assim, ela agradece e sai. Ela volta depois e decide aceitar a vaga de faxineira, pois precisa do emprego. O moço diz que ela terá que cumprir com a carga horária, mas dará o uniforme para ela nesse instante. Zeynep agradece. Zeynep liga para Turna. Turna está tossindo muito. Turna atende o telefone. Zeynep pergunta como ela está. Ela diz que bem e que está brincando. Zeynep a comunica que conseguiu emprego, mas não será como professora. Zeynep diz que ficará no trabalho até às 8 e não poderá olhar no celular por enquanto, mas ligará para ela assim que possível. Sully volta para casa e Senchis pergunta se ela foi na delegacia. Ela diz que isso não é problema dele. O marmanjo grita com ela por falar desse jeito com ele e diz que ela tem que respeitá-lo e obedecê-lo, fazendo tudo o que ele pedir. Sully vai até o banheiro com medo. Senchis ameaça bater na esposa se ela não obedecê-lo. Turna não para de tossir e parece estar ficando doente. Zeynep trabalha de faxineira na empresa, a qual a contrataram. Zeynep também está tossindo muito e parece estar doente. Turna bebe água. Zeynep faxina a sala dos funcionários. Turna decide ligar para a mãe, mas ela não consegue atender no momento, por estar ocupada no trabalho. Zeynep trabalha e trabalha, enquanto Turna a espera em casa. Turna pensa na senhora Pateta. Enquanto isso, Gonu trabalha em sua loja. Arif leva um chá para ela tomar, devido ao clima frio da cidade. Ele diz que se ela precisa de ajuda, poderá ajudá-la. Ela agradece. Gonu diz que tem dado o seu melhor na organização da loja. Gonu recebe uma ligação de Turna.
Turna diz a Gonu que está no hotel e pergunta se pode ir até a casa dela. Ela diz que está na loja trabalhando e pergunta se a mãe dela não ficará chateada. Turna agradece pelo lápis de cor azul. Gonu se preocupa com a menina por ela falar tão baixinho e pensa que ela está se sentindo mal. Zeynep liga para Turna, mas a menina não atende. Cengiz fala com o amigo por telefone e o avisa que está indo para Istambul visitá-lo. Sully vê o marido arrumando as malas e se preparando para viajar. Sully pergunta se ele não voltará. E se está louco. Ele pede que ela não grite com ele, pois pediu para ela fazer o enterro da menina ou ir embora dali. Ele avisa que por isso irá embora. Sully começa a chorar. Ele diz que já é tarde. Sully pede que ele não vá embora e que não a deixe. Ela implora para que ele fique. Ele pede que ela saia da sua frente. Sully diz que por culpa dele, sua filha morreu e pergunta se ele quer que ela morra também. Cengiz dá um tapa na moça. Ela insiste para que ele não vá embora e que não a deixe. Sully diz que pedirá para a polícia encerrar o caso, mas pede que ele não a abandone. Zeynep chega em casa e chama por Turna. Zeynep não encontra a menina no quarto e fica preocupada. Zeynep pergunta na recepção pela filha. O funcionário diz que Turna saiu com uma senhora e deixaram um bilhete. Zeynep lê o bilhete, onde Gonu avisa que Turna está com ela e que ficou com um pouco de febre. Zeynep entra na casa de Gonu. Gonu leva a moça até sua casa, onde a menina está. Gonu diz que ela conseguiu dormir após a febre abaixar. Zeynep toca na filha. Gonu diz que a levou correndo para o hospital, mas por ela não ter documento, não conseguiu uma receita e não sabia o que dá para ela de medicamento. Zeynep agradece pelo que Gonu fez e diz que se Turna não melhorar, dará um remédio para ela. Gonu diz que faria qualquer coisa para ajudar essa menininha. Gonu pede que Zeynep leve Turna para o hospital para fazer um check-up. Gonu percebe que ela está preocupada e decide oferecer um chá para ela tomar, enquanto Turna dorme. Zeynep comenta com Gonu que estão dando trabalho demais para ela, mas assim que Turna acordar, irão embora. Gonu diz que se ela quiser pode dormir na sua casa com a menina. Gonu pede desculpas por não ter biscoitos para servir com chá. Zeynep diz que ela já fez muito. Gonu comenta com a moça que pressentiu que Turna estava doente. Zeynep diz que as mães sempre sentem quando algo está dando errado. Gonu diz que sabe que ela vai sentir isso, mas ainda é jovem. Gonu menciona que Turna é uma menina muito forte e deve ter escondido que estava doente para não preocupá-la. Zeynep diz que foi muito rígida com a filha, pois acabaram de se mudar para Istambul e o clima ali é mais frio. Gonu diz a Zeynep que ela deveria pedir ajuda para a mãe. Zeynep diz que não quer ser um estorvo para ela. Gonu pergunta por que ela pensa assim. Ela diz que se Zeynep ficasse com a mãe, a ajudaria muito. Zeynep diz que foi adotada. Ela fala que tinha 5 anos, quando sua mãe lhe abandonou. Gonu pergunta se ela se lembra. Zeynep diz que não muito bem, e nunca entendeu o motivo de ter sido abandonada, e nem sabe onde nasceu. Zeynep diz que tinha uma babá no orfanato que morava, e essa babá escolheu a data do seu aniversário. Zeynep diz que sua babá sempre lhe fazia soprar uma vela, e naquele dia ficava feliz, mas não totalmente. Gonu diz que agora ela é uma mãe linda, forte e amorosa, e isso é o mais importante. Zeynep diz que sabe que é mãe. Zeynep diz que não se lembra de como era sua mãe e acredita que preferiu apagar essa lembrança da sua memória, porque se sente muito magoada. Zeynep pede desculpas por falar disso com ela. Gonu diz que é importante falarem disso com alguém. Gonu dá apoio para Zeynep. Zeynep diz que nessa época do ano, ela e sua mãe viajaram e pegaram vários trens até uma cidade onde tinha um parque de diversões na praça, e naquele dia ficou muito emocionada, e ela disse que ela poderia brincar no brinquedo que quisesse, mas nem sempre faziam isso. Zeynep fala que se divertiu muito e foi feliz demais naquele dia. Ela diz que depois foram em um restaurante e sua mãe pediu para que ela comesse tudo o que quisesse. Zeynep diz que ganhou um brinde, que era um carrinho, e chorou muito naquele dia. Zeynep diz que sua mãe não sabia o que fazer quando a via naquele estado. A moça diz que agora consegue entender porque sua mãe estava tão estranha naquele dia, e ela queria que ela se lembrasse apenas das coisas boas e dos momentos bons. Gonu fica emocionada com a história. Zeynep segue chorando e diz que depois daquilo foram a um lugar para ver o anoitecer, mas ainda estava chorando. Zeynep diz que sua mãe se ajoelhou e lhe deu um presente para ela, que era um dente de leão.
Zeynep diz que quando sua mãe assoprou a flor, as folhas saíram voando e naquele momento parou de chorar e começou a sorrir enquanto as folhinhas voavam. Zeynep afirma que sua mãe lhe segurou pela mão e ela lhe deu outra florzinha, naquela a qual ela soprou. Ela diz que não percebeu que naquele momento sua mãe tinha ido embora. Zeynep chora muito e diz que ficou pensando muito sobre aquele dia e se não tivesse parado de chorar, sua mãe não teria ido embora. Zeynep diz que às vezes, quando vê as mãos de algumas mulheres na rua, imagina se alguma poderia ser a da sua mãe. Ela pede desculpas por deixar Gonu triste também. Após o desabafo, Zeynep diz que Gonu é uma ótima ouvinte. Gonu decide pegar outro chá para ela. Gonu pergunta se Zeynep quer ver a mãe biológica de novo. Zeynep pergunta se isso foi amor, não correspondido. Gonu diz que não sabe. Zeynep diz que sempre dizem que as mães e os pais amam os filhos, sem receios, mas as crianças pequenas também amam os pais, sem se importar com nada e nunca desistem de amar, apesar de serem machucados e maltratados pelos pais. Aceitam tudo para verem os pais felizes. Zeynep diz que um pai ou uma mãe nunca deve abandonar os próprios filhos. Ela diz que não gostaria de ver essa pessoa que foi capaz de trair um amor incondicional de um filho. Gonu concorda com Zeynep e diz que ela tem razão. Quando vai levar as xícaras de chá até a cozinha, Gonu começa a chorar muito por ter abandonado a filha, quando ela era apenas uma criança.